e ver a misericórdia, a graça e o amor de Deus manifestado nas Sagradas Escrituras, por meio da Tua vontade e daquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem revelado em Sua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, agora do verso 1 ao verso 12. E nós vamos ter aí dois momentos, com certeza eu não vou conseguir aí desenvolver tudo que temos aqui numa só pregação, mas teremos dois momentos para expor esse trecho das Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além de Jordão, e outras vezes as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Perceba, queridos, que o tema discipulado está em voga, está se desenvolvendo aqui. Foi o que nós vemos na exposição passada e que se prolonga aqui. E nessa sessão nós temos aqui, inicialmente no verso 1, uma movimentação geográfica e também temática que está relacionada ao discipulado, que geograficamente Jesus continua a rumar para o sul, passando pela Galileia, atravessando o Jordão até a Judéia, tendo como destino final Jerusalém, ou seja, aquela menção que ele faz no capítulo 9, a sua morte e ressurreição. Esse deslocamento do Senhor Jesus representa que ele está se dirigindo para a plenitude da sua obra, para o ápice do seu ministério, que é a cruz. No que diz respeito ao tema do discipulado, Jesus agora vai transferir o foco brevemente do sofrimento e serviço para os relacionamentos familiares, casamento, divórcio e crianças, até o verso 16. Em seguida, nessa estrutura do capítulo 10 de Marcos, nos versos 17 a 31, nós temos a temática do custo do discipulado, voltando para o tema do sofrimento e a postura do servo, os versos de 32 a 45. Nesse primeiro capítulo, ou seja, nesse primeiro verso do capítulo 10 de Marcos, nós veremos a paciência perseverante de Jesus como mestre. E antes de adentrarmos no assunto principal, que é a questão do divórcio, eu gostaria de tirar algumas lições para nós desse pequeno verso, antes de entrarmos na questão principal desse trecho aqui de Marcos. Então, preste atenção comigo aqui na escritura, no verso 1, que diz assim: Levantou-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui mais uma vez Jesus ensinando as multidões como era de seu costume. Embora ele ensinasse nas sinagogas também, aqui como em outros textos nos evangelhos, ele ensinava as pessoas, como Marcos capítulo 2, verso 13, ao ar livre. Marcos 4:1, também ali junto à beira-mar.
Marcos capítulo 6, verso 6, dizendo que o Senhor ensinava ali nas aldeias e lugares circunvizinhos. E Marcos capítulo 6, verso 34, mais uma vez, o Senhor ensinando ali à beira-mar, quando ele desembarca de uma das suas viagens e passa a ensinar muitas coisas àquelas pessoas que estavam ali. Perceba como pregar, ensinar, era o procedimento constante de Jesus. Era o que ele costumava fazer, e onde quer que estivesse, ele fazia conforme o seu costume, ou seja, ensinava as verdades do Evangelho. Toda oportunidade era uma ocasião para ensinar as verdades de Deus. Isso deve ser também uma dica para nós, na nossa vida, com os nossos filhos ou com as pessoas que estão ao nosso redor, aproveitar a oportunidade para falar as verdades de Deus. Entretanto, olhando o contexto geral da Escritura dos Evangelhos, nós podemos perceber que Jesus conhecia o coração dos homens e ele sabia que a maioria de seus ouvintes era constituída de homens incrédulos e de corações endurecidos. Enquanto ele falava, sabia que a sua palavra ia cair, usando uma linguagem aqui de Marcos, em solo que não recebia cuidado algum. E até onde sabemos a respeito da salvação das almas, grande parte do seu trabalho era inútil. Ou seja, era como a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e o semeador aqui é Cristo, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E como na parábola, muitas sementes caem em solo não fecundado, não preparado. Jesus sabia disso, mas mesmo assim continuava a ensinar e a pregar o Evangelho. Quando nós olhamos somente para esse verso, nós vemos aqui um padrão para todos aqueles que têm a tarefa de ensinar outros. Ou seja, de fazer bem ao próximo, não importa o seu ofício. Então, nesse conjunto, nós poderíamos colocar pastores, missionários, professores de escola dominical, pregadores leigos, chefes de família que costumam orar pelos seus, mães e todos de um modo geral. Olhando essa postura do Senhor Jesus, nós podemos entender que nós não podemos desistir de ensinar somente porque não estamos vendo qualquer bom resultado imediato. E aí não devemos relaxar os nossos esforços, nem ficar desanimados somente porque não estamos vendo frutos do nosso trabalho. E o que nós devemos fazer? Continuar trabalhando com toda constância, com fidelidade, ensinando, pregando, orando, insistindo com os nossos filhos, entendendo aí um grande princípio, que o dever cabe a nós, mas os resultados vêm do Senhor. É o que nós vemos lá em Atos capítulo 2, verso 42 a 47. A igreja estava ali fazendo a vontade de Deus, pregando, ensinando. A Escritura diz que eles estavam perseverando nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, louvando ao Senhor, juntos no templo, juntos em adoração. E a Escritura diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É o Senhor quem faz a obra no coração do homem. Mas Ele nos chama a ser instrumentos para que essa obra se realize. Em uma linguagem rural e de conformidade com a parábola do semeador, nesse contexto aqui que nós estamos falando, é preciso que haja os que preparam a terra, os que semeiam, os ceifadores e aqueles que colocam os feixes no fardo. Paulo certa vez falou isso ali à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7, dizendo assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É muito interessante olhar nessa perspectiva e perceber que todo patrão honesto paga seus trabalhadores conforme o seu trabalho, e não de acordo com as safras que crescem nos campos. Nosso Senhor fará o mesmo com seus servos no último dia.
Precisamos entender que o sucesso não está em nossas mãos, nem o poder de transformar corações, mas nós somos aqueles que são chamados para trabalhar, semear a palavra, para que essas coisas aconteçam pelo poder de Deus. E ao final o Senhor vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, e não servo bom e bem sucedido. Se Jesus, que conhecia os corações e sabia de todas as coisas, ele não usava desse pragmatismo que nós usamos hoje, nós temos que seguir o exemplo dele. Mas perceba que outra coisa bem interessante desse verso, quando ele diz assim: e de novo ele os ensinava segundo o seu costume. Repare aí nessa expressão, de novo. Perceba que aqueles a quem Cristo ensinou tem a necessidade, ele tem a necessidade de ensiná-los mais uma vez, outra vez. E aqui nós olhamos para isso e vemos a amplitude dos ensinos da Escritura, da doutrina cristã. Por quê? Porque há sempre algo novo para aprendermos com os mesmos temas ou textos já conhecidos por nós. Os tesouros da Escritura nunca se esgotam. São sempre fonte de conhecimento e virtudes que precisamos conhecer a respeito de Cristo e de Deus, que são fontes inesgotáveis de sabedoria, graça e amor. Por outro lado, nós temos a nossa imperfeição revelada por meio do nosso esquecimento de verdades tão profundas, o que geralmente ocorre conosco. E então precisamos ser lembrados daquilo que já sabemos. Na prática, às vezes, nós ficamos assim inicialmente dispostos quando vemos uma pregação que já ouvimos. Eu já tirei esse tipo de comportamento da minha caixinha, né? Porque às vezes eu trago determinados pastores aqui, eles vão pregar textos que eu já preguei. E é muito interessante porque eles falam coisas que eu nunca disse. Apesar de estarmos andando no mesmo princípio. E aí a gente fica indisposto, né? Vemos uma pregação, o pastor vai, mas eu já ouvi essa pregação, ele já pregou. Seja do mesmo ministro ou de outros, a gente pensa que já sabe tudo sobre aquela passagem e o que vai ser extraído dela. E mesmo que seja a mesma mensagem, há sempre algo novo para ser conhecido ou algo que não ficou bem compreendido anteriormente. E o meu conselho é: nunca despreze a palavra de Deus em seus efeitos, porque ela pode muito em sua eficácia. Lembre-se disso. A partir agora do verso 2, nós vamos adentrar no tema que está sendo desenvolvido aí, que seria a questão do divórcio. Diz assim a palavra do Senhor, verso 2: e aproximando alguns fariseus, eu vou, como sempre, fazer a exposição versículo por versículo, e ao final, no verso 10 e 11, provavelmente 10 a 12, nós teremos algumas aplicações. Isso não quer dizer que no meio da exposição não vai haver essas aplicações, mas que no final a gente vai recordar e trazer algumas coisas interessantes a respeito do texto bíblico. E diz assim: e aproximando-se alguns fariseus experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, os fariseus: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. É muito interessante aqui, veja que logo no início, os fariseus fazem uma pergunta ao Senhor Jesus. E muitas perguntas que são feitas, e aqui no caso é isso, não tem a intenção, ou melhor dizendo, tem a intenção de provocar e de não produzir aprendizado, muito menos com a possibilidade de mudança de vida. E essa era a intenção deles aqui. Esse é o caso aqui. Os fariseus demonstraram inúmeras vezes a hostilidade deles com relação a Jesus. E a intenção agora, mais uma vez,
era fazer Jesus tropeçar, colocando-o em uma situação dificultosa, ou com o povo em geral, ou com a lei de Moisés. E aqui cabe um comentário de Matthew Henry quanto a essa questão, e a aplicação que ele faz é muito interessante. Prestem bem a atenção. Diz assim: aqui temos uma boa pergunta. Se tivesse sido bem colocada e com desejo humilde de conhecer a opinião de Deus nesse assunto. Mas eles a propuseram tentando-o, procurando uma oportunidade contra ele e uma oportunidade de expô-lo, qualquer que fosse o lado que ele tomasse dessa questão. Veja a aplicação que Matthew Henry faz na vida dos seus ministros. Ele diz assim: os ministros, por causa disso, devem estar vigilantes, para que, sob o pretexto de pedir conselhos, não lhes preparem armadilhas. Muitos crentes, meus irmãos, pedem conselhos aos seus ministros, mas eles não querem ouvir o que eles têm a dizer, aquilo que os contraria. Por vezes, nessa relação, até omitem informações, para dizerem que estão de conformidade com o que os seus líderes, os seus ministros, pastores, professores disseram. Ou então, como já aconteceu comigo em uma situação de uma igreja que pastoreei, de um presbítero, que me fez uma pergunta capciosa diante da igreja, ou seja, de um estudo que eu estava dando, com o fim de me deixar em uma situação bastante embaraçosa. E por fim ele ficou envergonhado com a minha resposta, porque foi uma resposta esclarecedora, e nessa resposta ficou muito claro que a intenção do seu coração não era saber a verdade. Essa é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O que os fariseus queriam com essa pergunta era desacreditar Jesus, deixando em uma situação difícil, para terem alguma coisa de que o acusar de acordo com as suas leis. É sabido por nós, o Senhor Jesus sabia disso, lógico, que as opiniões dos judeus quanto a esse assunto, quanto ao matrimônio, eram frouxas e extremamente baixas, não muito diferente do que é hoje, até mesmo entre o povo de Deus. A pergunta deles: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E é muito interessante porque alguns autores dizem que o que está por trás dessa pergunta, é o que nós vemos lá em Mateus capítulo 19, verso 3. Repudiar por qualquer motivo. Aqui não está claro, mas essa com certeza é a ideia aqui. Por quê? Porque a natureza obrigatória dos laços matrimoniais não era muito considerada naquela época também. Havia divórcios por motivos triviais e sem importância. E isso era admissível no meio deles e muito comum. Os deveres do marido para com a sua esposa e desta para com o marido eram pouco compreendidos, também não muito diferente de hoje. E a questão do divórcio tinha se tornado bastante controversa, tanto por motivos políticos, e aí você vê o caso ali de João Batista, criticando, exortando Herodes pela sua união ilícita com Herodias, a mulher de seu irmão, tanto por motivos políticos quanto por motivos religiosos. E no judaísmo, para nós entendermos muito bem essa questão, havia 3 pontos de vista que partiam da compreensão judaica de Deuteronômio capítulo 24, verso 1 a 4. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou dizer não, tá? Mas eu me lembrei certa vez eu me lembrei de uma escola dominical que eu não era pastor ainda, participei, e vi um missionário falando isso, era um muito bom professor. E essa semana, na conversa com um amigo, ele disse a mesma coisa. E por quê? Porque você veja que 3 pontos de vista vão sair daqui, da Escritura.
E aí essa pessoa disse assim: a Bíblia é a mãe das heresias. Eu não posso aceitar essa afirmação. De forma nenhuma. De forma alguma, a Bíblia jamais vai ser a mãe das heresias. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. As heresias surgem, como nós vamos ver aqui, pelo distorcer das verdades da Escritura. Então, se um dia você disse isso, tire isso do seu vocabulário. Porque isso é uma blasfêmia. Blasfêmia contra Deus e contra a sua palavra. Havia 3 pontos de vista, né? Vamos ler aí, eu vou falar desses 3 pontos, mas vamos ver o que Deuteronômio 24, versos de 1 a 4 vai nos dizer, porque esses pontos de vista eram baseados nesse texto. Diz assim: se o homem tomar uma mulher, Deuteronômio 24, de 1 a 4, e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, ou seja, se ele não achar graça nela, por ter ele achado coisa indecente, ou seja, indecente é imoral, imoralidade, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa fosse e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. E essa palavra contaminada aqui é uma palavra tirada da pureza ritual dos cerimoniais que eram feitos. Pois é abominação. A palavra abominação perante o Senhor, abominação é algo execrável, algo detestável, algo deplorável. É isso que a Escritura está dizendo. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. 3 escolas surgiram desse pensamento. A primeira escola é a escola de Hillel, uma escola mais liberal, que permitiu o divórcio por qualquer motivo. Ou seja, por muitas coisas além do adultério. Eles entendiam agradável e indecente da forma como eles queriam. Então, isso, muitos motivos fora do adultério seria a falha da esposa em pequenas tarefas caseiras e coisas do gênero. Bem como a falha em agradar o marido, como o fez outra mulher, por ser mais bonita, vistosa ou por ter virtudes que a sua esposa atual não tem. Então, essa era a escola de Hillel. Aí você tinha a escola de Shammai, mais conservadora, que seguia literalmente o que Deuteronômio 24 dizia, permitindo o divórcio apenas em caso de imoralidade, ou seja, qualquer prática sexual ilícita, evidenciando a infidelidade conjugal no casamento. E havia uma terceira posição, que era uma posição dos essênios, que foram geradas ali a comunidade Qumran. Alguns dizem que essa comunidade, os essênios, tem origem em João Batista, eu não sei se isso é verdade ou não, que seriam alguns discípulos de João Batista que criaram essa comunidade, mas eles tinham uma postura mais fechada, não permitindo nem divórcio e nem novo casamento, em hipótese alguma. E a questão aqui não é pura e simplesmente o divórcio, mas o que ele possibilitava, ou seja, o divórcio dava a possibilidade de um novo casamento, legitimamente. E uma coisa muito interessante dessa discussão é que no judaísmo, somente o marido podia tomar a iniciativa de se divorciar. Enquanto que no mundo gentílico, tanto o marido como a esposa podiam buscar o divórcio. Em ambos os casos, o propósito do divórcio, como mencionamos anteriormente, era permitir um novo casamento. Olhando aqui Deuteronômio 24, versos de 1 a 4, no que ele diz, porque esse é o ponto de partida das discussões judaicas
sobre o divórcio, nós vamos ver o que está por trás, ou seja, qual a intenção do texto. A intenção da passagem era múltipla. Por quê? Porque desencorajava os divórcios rápidos ao exigir que o homem estipulasse por escrito uma razão para o divórcio, ou seja, isso dificultava e não facilitava esse comportamento. Quanto mais dificuldade para esse comportamento, melhor. Essa é a ideia. E também proibia de casar novamente com sua esposa divorciada aquele que a despediu, porque era o que acontecia, né, naquele tempo. Mandava embora, né, vamos dizer, não lavrava carta de divórcio, separou. Aí ela tinha um outro marido, aí queria voltar, voltava. O divórcio impedia isso, legalmente. Na lei que Moisés dá ao povo, ele impedia esse comportamento. Por outro lado, a certidão de divórcio garantia à divorciada, pelo menos, a dignidade e o direito de se casar com outro homem, se assim o desejasse, salvaguardando assim o direito da mulher, tanto quanto possível, igualando o direito do homem, em uma cultura em que ela era desvalorizada completamente. Segundo James Edward, Deuteronômio não é um pretexto para divórcio, mas uma tentativa de limitar suas piores consequências, principalmente para as mulheres. Um segundo casamento impedia que aquela mulher que recebeu carta de divórcio voltasse para o primeiro esposo. Nas questões dos fariseus, aqui no verso 4, quando citam a lei de Moisés, essa lei foi proferida com o intuito de limitar os efeitos maléficos do divórcio e não um pretexto para esse tipo de comportamento. O que nós vemos na comparação de Jeremias, do relacionamento de Israel, do povo de Deus com o Senhor, quando ele diz lá em Jeremias capítulo 3, verso 1, diz assim: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. É isso que nós estamos vendo aqui, que a lei de Moisés queria evitar. Como nós já vimos, eu falei, né, os pretextos se estendiam do adultério para as mais frágeis desculpas, incluindo, como falei, falhas da esposa, falhas pequenas, como queimar uma comida, falhas em agradar o marido, seja em outras áreas, sei lá, como no vestir, ou como se portar, ou alguma coisa assim. E com essa pergunta, os fariseus tinham o objetivo de demolir a posição de Jesus e levá-lo a fazer concessões à autoridade da Torá, que era a lei de Moisés, a lei de Deus. O objetivo deles era manter uma política permissiva sobre o divórcio, pois quanto mais permissivo, melhor. Certo historiador resume a posição judaica sobre o divórcio da seguinte forma: o divórcio era relativamente fácil naquela época. Os fariseus e rabis tinham a intenção de que a situação continuasse assim. É muito interessante esse diálogo aqui de Jesus com os discípulos, porque ele é muito significativo, né? Ele é muito significativo, ele vai falar muitas coisas. Quando você estuda tipologia textual, você trabalha com narrativas, né? A interpretação de narrativas é bem diferente de um texto em prosa, ou seja, um texto argumentativo onde o profeta, o autor ou o apóstolo lança um tema e vai desenvolvendo. E é muito interessante que nas narrativas onde o diálogo se apresenta, o foco de toda aquela narrativa está não na ação dos personagens, das pessoas, mas no diálogo. É o diálogo que vai nos trazer o entendimento de toda aquela história que está sendo desenvolvida ali.
E é muito interessante, por quê? Porque eles começam com uma pergunta ao Senhor Jesus, e o Senhor devolve a pergunta deles com outra pergunta. Mas ao usar essa estratégia, a sua intenção era totalmente diferente da dos fariseus. Eles queriam, nós já vimos isso anteriormente, que os fariseus reconhecessem e verbalizassem o que a lei dizia, para que com as suas próprias palavras trouxessem à sua mente a sensatez. O homem que usava esse artifício era chamado Sócrates, era chamado de ironia maêutica. E ele fazia com que os seus detratores, ou as pessoas com quem ele estava discutindo, respondessem perguntas. Então ele baseava a sua conversa em perguntas. E qual era o objetivo disso? Fazer as pessoas refletirem, porque ao momento que ela vai responder uma pergunta, ela começa a refletir, e muitas vezes a pessoa chegava à sua própria conclusão. As conclusões que estavam claras para Sócrates e para outros, que para essas pessoas não estavam, ao responder as suas perguntas. Essa é a ironia maêutica. É como se ele estivesse gerando, como uma mulher estivesse gerando uma criança, ou seja, o homem estivesse gerando por si mesmo as suas conclusões. E percebendo que aquilo que ele pensava anteriormente, ou falava, não tem nada a ver com a realidade dos fatos. O objetivo aqui do Senhor Jesus era esse. Queria que os fariseus reconhecessem e verbalizassem o que a lei dizia, para que com as suas próprias palavras trouxessem à sua mente a sensatez. E ao recorrer à lei de Moisés, Jesus demonstra o respeito por essa lei, que eles queriam que ele desrespeitasse, que ele não veio revogá-la, como muitas vezes, provavelmente, alguns estavam dizendo, e dizem até hoje, incentivando aqueles homens assim a um respeito universal e imparcial dos escritos de Moisés. E aí no verso 4 nós temos a resposta. Tornaram eles. Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Na resposta que eles dão, eles disseram que Moisés permitiu, ou seja, abriu uma concessão. É essa a ideia aqui. Com essa resposta, eles declaram que o divórcio era uma concessão e não um propósito, não uma intenção. E é muito interessante, eu até citei, não literalmente, isso na pregação de manhã, quando disse que o erro, a deturpação de uma verdade aponta para essa verdade, ela vai solidificar essa verdade, porque é uma distorção dela e vai apontar para ela. A gente vai perceber que exceções confirmam regras e não podem ser vistas elas mesmas como regras. É o que nós estamos vendo aqui. Meffrey faz um comentário interessante. Ele diz que eles admitem que Moisés somente tolerava ou permitia que um homem escrevesse a sua esposa uma carta de divórcio e a repudiasse. Ele lhe fará escrito de repúdio, ele o dará na sua mão e a despedirá da sua casa para nunca mais retornar. E por que a concessão? Jesus responde categoricamente: por causa da dureza dos corações, por causa dos seus pecados. Dureza de coração na Escritura demonstra a obstinação e a cegueira do homem com respeito à vontade moral de Deus por causa do pecado. Um comentário bíblico expositor de Gaebelein e outros autores diz o seguinte a respeito disso: Jesus não questionou a lei, mas sua resposta retorna aos primeiros princípios. A permissão de Moisés para o divórcio foi uma concessão feita à fraqueza humana. Foi uma tentativa de trazer algum tipo de ordem numa sociedade que desconsiderava os padrões de Deus. E aí continua ele no seu comentário: mas isto não é o que Deus intentou com o casamento. Seu desígnio ao criar homem e mulher era que o casamento deveria ser uma união inquebrável para a vida. Cranfield aponta para a distinção que deve ser feita entre a vontade absoluta de Deus e quais são as provisões que levam em consideração a pecaminosidade do homem e são intencionadas a limitar e controlar seus efeitos. A carta de divórcio de Moisés se enquadra nessa segunda categoria. Os rabinos
confundiram a providão de Deus em relação ao mesmo. Esse comentário e o próprio texto da Escritura me fez lembrar um outro texto também das Sagradas Escrituras que diz o seguinte, que é o retrato disso aqui. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Perceba que Jesus não recebe essa resposta dos fariseus como conclusiva para a pergunta sobre casamento e divórcio pelo próprio caráter de concessão dessa lei. James Edward, argumentando sobre a perspectiva dos fariseus, faz uma comparação interessante a respeito disso. Ele diz assim: você não aprende a voar de avião seguindo instruções sobre como reagir em situação de pouso forçado ou acidente. Você não será bem-sucedido na guerra se treinar conforme as regras de bater em retirada. O mesmo é verdade em relação ao casamento e ao divórcio. As medidas excepcionais necessárias quando o casamento falha não são úteis para descobrir o sentido e a intenção do casamento. E o que o Senhor Jesus faz aqui? O Senhor Jesus tenta recuperar a vontade de Deus para o casamento e não argumentar sobre as possíveis exceções dele. É muito interessante porque a nossa realidade não é muito diferente da deles. Nós pensamos muito semelhante. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, quando dizemos assim, eu já ouvi isso, se não der certo, separa. Quem diz isso está fazendo a mesma coisa que os fariseus estão fazendo. Como exemplo de James Edward, está se preparando para a guerra, aprendendo as regras de bater em retirada. Um homem desse nunca vai entrar num conflito, ou seja, ele nunca vai ser vencedor de uma guerra. Se a gente pensa assim, você já entrou no casamento derrotado. Ou seja, 50% já para a dissolução do matrimônio. É simples assim. Os fariseus estão apontando para aquilo que é permissível. Jesus indica o que era ordenado. A intenção divina para o casamento não pode ser determinada a partir de um texto sobre divórcio. O casamento não é uma invenção humana, coloque isso na cabeça, mas uma instituição divina. E aí o Senhor começa a argumentar, versos 6 a 8. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, por isso deixa o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Em sua resposta, o Senhor Jesus se vale das palavras de Moisés em Gênesis, antes de Deuteronômio, para identificar a verdadeira intenção divina para o casamento. Jesus está apontando aqui para a ordenança original, para a maneira pelas quais as coisas tinham sido desde o princípio da criação. É muito interessante a maneira como ele faz isso, porque no pensamento judaico, quanto mais próximo do início da história da salvação, o argumento encontra mais peso, de modo que os princípios da criação têm precedência sobre a passagem acerca da lei da Torá. Por outro lado, aqui o relato da criação mostra como Deus estabelece todas as coisas no princípio, que vão nortear não somente toda a Escritura, mas normatizar todo o comportamento humano. Jesus, assim, nesses versos, vai mais longe que a Torá e apela para a autoridade anterior e mais fundamental na ordem da criação. Ele declara a vontade de Deus a respeito do matrimônio, conforme é apresentado em um texto da criação de Deus e não com um texto legal de Moisés. A citação a Gênesis evidencia, por meio da autoridade divina residente em Jesus, a compreensão do casamento como uma união ordenada por Deus entre um homem e uma mulher. Agora, parem para imaginar
Lá em Deuteronômio ele diz que é abominação essa troca de casais. Veja que a abominação a Deus é a possibilidade de algo diferente disso que Deus estabeleceu, como união de pessoas do mesmo sexo. Isso extrapola a bestialidade. Isso mostra a influência maligna dominando o coração e mente dos homens. Ou então veja como é abominação a Deus, ou outros comportamentos que violam a instituição do matrimônio, não menos malignos, por mais que sejam aceitos em nossa sociedade, como a união estável, ou um relacionamento marital sem o compromisso do casamento. É a abominação de Deus. Deus detesta isso. James Edward faz o seguinte comentário, ele diz assim: a citação de Gênesis 1:27 em Marcos 10:6 e 27, criou Deus, pois homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Evidencia, que está presente aqui, que Jesus compreende o casamento como uma união ordenada por Deus entre um homem e uma mulher. O fato de casamento é uma união de homem e mulher indica pela referência a pai e mãe e pela menção de que o homem deve unir-se à sua mulher no verso 7 do capítulo 10. Grant Osborne observa 3 questões nesse verso. A primeira é Jesus recorrendo ao princípio da criação, de que Deus criou homem e mulher com o propósito que estivessem juntos. As outras 2 questões são derivadas de Gênesis 2:24, em que a segunda questão a respeito disso diz a respeito do casamento pretendido por Deus como uma nova família sendo constituída como unidade básica da criação, quando ambos deixam pai e mãe, determinando assim que a obrigação do marido para com a sua esposa suplanta a sua obrigação com os pais. E a união do homem com a sua esposa suplanta a aliança com o pai e mãe, colocando em santidade o casamento abaixo apenas da obediência a Deus. É uma união que resulta em uma só carne, em que não há lugar para a dissolução da nova unidade familiar, que essa é a terceira questão. Podemos retirar daqui, segundo Grant Osborne, que os cônjuges são unidos e se tornam uma só carne, para que nunca voltem a ser partes distintas, nunca haja divisão no corpo, como é com a igreja. E aí a gente vê lá o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 24 e 25, dizendo assim: contudo Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O casamento representa isso. Veja o que Matthew Henry comenta. Ele diz assim: quando esse homem e essa mulher foram, pela autoridade de Deus, unidos pelo sagrado matrimônio, a lei era: deixará o homem pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Verso 7. Isso dá a entender não somente a intimidade no relacionamento, como também a sua perpetuidade. Ele se unirá à sua mulher de tal maneira a não se separar dela. O resultado do relacionamento é que, embora sejam 2 pessoas, serão os 2 uma só carne. Verso 8. A união entre eles é a mais íntima possível, como expressa o Dr. Raymond. É uma coisa sagrada que não deve ser violada. Deus pessoalmente os uniu. Ele não se limitou como Criador a equipá-los para que fossem consolo e ajuda um para o outro, mas também na sabedoria e bondade determinou que aqueles que se unem desta maneira vivam juntos em amor, até que a morte os separe. Diante de tudo isso, o verso 9, que é a conclusão do Senhor Jesus, não poderia ser outra. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. A conclusão de Jesus, ou seja, a vontade eterna e expressa de Deus,
na segunda pessoa da Trindade, é que o marido nunca se separe de sua esposa e que a esposa nunca se separe do seu marido. E é nessa mesma perspectiva que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 10 e 11, quando ele diz assim: ora, aos casados ordeno eu, 1 Coríntios 7, 10 e 11, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. É lógico que a intenção é que, se houver uma separação, é uma reconciliação. Por isso, o não divórcio. Por isso, o não vir a casar-se com outra pessoa. A unidade é o resultado inevitável de Deus ter unido os dois. Por isso, Deus odeia o divórcio. Lá em Malaquias, capítulo 2, verso 16, ele vai dizer isso: porque o Senhor Deus odeia o repúdio. Quando este texto diz isso, preste bem atenção, você pode entender que tudo que leva ao divórcio, Deus odeia. Por vezes nós nos voltamos para aqueles que não aguentam mais o jugo do casamento e abandonam o lar. E a gente foca somente nessas pessoas. Mas nós nos esquecemos que, por vezes, isso também acontece. A outra parte faz tudo o que era possível fazer para trazer ao coração do seu cônjuge o desejo por aquilo que Deus odeia, o divórcio. E era isso que acontecia na sociedade de Israel. A mulher não podia lavrar carta de divórcio. Ela não podia: eu não quero mais saber de você. O homem podia: não quero mais saber de você porque você está com o pé sujo. Era assim. Não quero mais saber de você porque aquela mulher lá é mais virtuosa e me agrada mais do que você. Mandava embora. Ela não podia fazer isso. Aí o que ela fazia? Ela azucrinava a vida daquele homem, ao ponto dele ir lá. Naquele tempo essas coisas já aconteciam. Nessa situação, este cônjuge é tão culpado e tão responsável pelo repúdio como o outro que tomou a decisão de ir embora. Vejam o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: qual a razão pela qual Moisés, na sua lei, permitia o divórcio? Que a razão pela qual Moisés, na sua lei, permitia o divórcio era tal que eles não deveriam fazer uso da permissão, pois era somente pela dureza do coração, para que, se não tivessem permissão de divorciar de suas esposas, não as matassem. Deste modo, ninguém deve repudiar a esposa, exceto aqueles que estão dispostos a admitir que os seus corações estão tão endurecidos a ponto de precisarem dessa permissão. É isso que acontece, meus irmãos. É isso que acontece conosco. Quando muitas vezes nós decidimos por uma ruptura. Nosso coração está endurecido. Por causa de aborrecimentos do dia a dia, por causa de diferenças, e acumulamos aquilo no nosso coração de tal forma que eu não quero mais estar casado. Eu não quero mais você. Eu já não aguento mais. E é muito interessante que essa disposição é a disposição do coração. Porque da mesma forma que você pode olhar para o seu cônjuge e ter esse sentimento também pode ser transformado, como você achar graça e misericórdia na vida do outro. Quantos casais se separam por causa de problemas do dia a dia? Coisas às vezes insignificantes, mas coisas importantes também, que precisam ser reajustadas. Uma das questões que são problemáticas na vida de um casal é a atividade sexual. O homem pensa de um jeito e tem um tipo de disposição. A mulher pensa de outro e tem um outro tipo de disposição. Mas essas coisas, elas não se
não são distintas, elas são complementares. Não só isso, como qualquer outra coisa. Você está vindo de uma outra realidade, uma outra cultura, e o seu cônjuge também, e aí vocês precisam se adaptar. Não é você trazer, dizer, vai ser assim porque na minha casa era assim, na casa da mamãe era assim. Aí o outro, vai ser assim porque na casa do papai era assim. Não, é vocês se adaptarem a essas coisas. Essas coisas não são ruins em si mesmas. Mas elas devem ser o quê? Transformadas, porque uma nova família se torna. E esses conflitos existem. E existem famílias que se desfazem por isso. Por quê? Porque um não quer abrir mão da sua posição com relação ao outro. E por que isso? Mostra o coração duro, falta de perdão, falta de amor a Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa disposição, a sua e a minha. A sua e a minha. Continuando aqui, para que se não tivessem permissão de divorciar suas esposas, não as matassem. Aqueles que estão dispostos a admitir que os seus corações estão tão endurecidos a ponto de precisarem dessa permissão. E é lógico que nós estamos falando aqui dos motivos que não estão relacionados à infidelidade conjugal. Mas mesmo nesses casos de infidelidade conjugal, nós precisamos refletir também. Se não fomos os motivos pelos quais o cônjuge abraçou o adultério, você vai dizer, pastor, peraí. Geralmente não é isso que ocorre. Mas isso acontece. A gente sabe que quando existe infidelidade conjugal é que a pessoa quis abraçar o pecado pela sua própria disposição. Mas há casos em que o cônjuge é um dos motivadores do adultério. Eu conheci uma situação assim. Pastor conhece, eu não era pastor não, mas pastor conhece tudo, né? Um casal que eram nossos amigos no início do nosso casamento. Nos primeiros anos nós tínhamos, acho que não tínhamos nem o Lucas ainda. E era um casal que andava conosco e tal. Não era da nossa igreja, era de uma outra igreja, até de uma outra denominação, mas era uma pessoa muito próxima. E o marido dela era louco. Vocês já viram lá ID, investigação, Discovery, tem uns temas interessantes, né? Lá que fala dormindo com o inimigo, alguma coisa assim. E o que acontece? Esse homem, ele é tipo filme de terror, sabe? Aquele filme de terror, de você estar numa casa assim, no meio da floresta, americano, né? Aí a mulher abre a janela ou vê assim, vê a silhueta de um homem olhando para ela assim. Que ela não conhece. Aí, fecha. Era mais ou menos isso que acontecia. Às vezes o cara trancava ela em casa, coisas assim. E assim, nós não sabíamos que isso acontecia, a gente descobriu isso depois, víamos algumas coisinhas e tal, porque ele na nossa frente, na frente das outras pessoas, era uma pessoa praticamente normal. Mas provavelmente ele deve ter algum problema de cabeça, né? Porque agia dessa forma. E como não era uma pessoa próxima, mas não tão próxima, não era da nossa igreja e tal, né? Nós descobrimos que um dia eles se separaram. E descobrimos que eles se separaram e ele confidenciou isso para nós, não sei se isso era público, que ela tinha adulterado. E nós ficamos muito tristes, porque ela era uma menina, assim, muito dócil, uma pessoa amável, né? Eu jamais iria imaginar que ela tivesse tomado uma atitude como essa. E anos depois encontramos ela muito feliz, né? Pelo menos com relação à posição, o estado civil dela. E conversamos sobre isso, né? Ela era muito próxima a Simone, né? E nós sentamos para conversar e ela disse para nós:
Lógico que não justifica o que ela fez. A única maneira que eu achei para me livrar dele, sem que ele não viesse atrás de mim, não me procurasse mais, não me atormentasse, foi adulterando. É lógico que a atitude dela foi errada, ela pecou, ela não deveria ter feito o que fez, mas essas coisas acontecem, meus irmãos, e no meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Matthew Henry, ele encerra esse verso dizendo assim, e eu vou encerrar a nossa exposição aqui, dizendo assim: a partir de tudo isso, Jesus conclui que o homem não deve se separar da esposa a qual Deus o uniu. A união feita pelo próprio Deus não deve ser desfeita com facilidade. Aqueles que se divorciam de suas esposas por qualquer ofensa fariam bem em considerar o que aconteceria com eles se Deus decidisse de lidar com eles da mesma maneira. Precisamos pensar muito sobre esse estado, ou seja, essa instituição divina que é o casamento, e levar a sério, até o túmulo, porque essa é a vontade de Deus. Não é que você viva mal, mas que você se reconcilie. Porque quando dois crentes se unem, não existe a possibilidade de uma ruptura. E por que não existe? Porque eles vão se perdoar um ao outro. Eles dois, ambos vão querer a reconciliação. Por obrigação diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor estabeleceu, porque o Senhor é o Senhor do casamento. Em primeiro lugar, a nossa aliança é com Deus. Por isso que não existe revide. Quando um cônjuge pega contra o outro, seja qualquer pecado, ou até mesmo adultério, aí esse cônjuge aqui diz assim: eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo, ou vou adulterar para ele receber na carne a mesma dor, ou eu vou me vingar para que ele sinta o que ele fez comigo, a sua ofensa, ou seja lá o que for. Não. Em primeiro lugar está Cristo. Porque se nós revidarmos na mesma moeda, nós estaremos quebrando e indo contra aquele que estabeleceu essa aliança. O nosso casamento, em primeiro lugar, é com o Senhor. E depois, com o nosso cônjuge. Nos últimos versos 10 a 12, nós vamos dar um desfecho ao que nós estamos vendo aqui, fazer algumas aplicações aqui do texto. Porque o Senhor Jesus aqui, ele encerra dizendo assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Nós precisamos entender, quando entramos numa relação como essa, que essa não é uma invenção humana. Ela é uma instituição divina. E como instituição divina, nós, principalmente nós, não somente nós, toda a humanidade, mas principalmente nós crentes, precisamos tratar essa união como realmente ela é. Até mesmo replicar o que ela representa, porque é a imagem de um relacionamento eterno entre Cristo e a sua igreja. Vamos ficar de pé.
E vamos terminar nosso culto dessa noite orando ao Senhor e logo após cantando o cântico de número 70. Senhor, nós queremos te pedir graça e misericórdia, Pai. Porque muitas vezes, ó Senhor Deus, temos caído, Senhor Deus, nas armadilhas de Satanás desse mundo com relação ao matrimônio, Pai. E muitas vezes, ó Pai, não por meio daquilo que poderia sim ser uma justificativa para uma ruptura, como uma infidelidade a um cônjuge, mas por coisas triviais, e achamos que essas coisas são legítimas, ó Pai. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos, na nossa relação, apesar dos nossos pecados, refletir a graça e a misericórdia de Cristo na vida da sua igreja, desposando-nos como noiva que será apresentada sem mácula e nem ruga diante de Deus Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.